Oferecimento: Nadai Ferro e Aço, 1238327124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 11 de novembro de 2023, sejam muito bem-vindos ao nosso Evangelho de hoje. Estamos em peregrinação a Paranaguá, litoral paranaense, no santuário de Nossa Senhora do Rocio, padroeira aqui do Paraná. Se você quiser acompanhar essa viagem, me siga lá no Instagram, padre.heriberto. E hoje, em especial, quero mandar aquele super abraço e os parabéns para o Vinícius e a Lorena, que estão completando 5 anos de namoro. Deus os abençoe hoje e sempre. Eles são de Cariacica, Espírito Santo. Rezemos juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Amém. Lucas, capítulo 16, versículos de 9 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles os receberão nas moradas eternas. Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes. Por isso, se vós não sois fiéis no uso do dinheiro injusto, quem vos confiará o verdadeiro bem? E se não sois fiéis no que é dos outros, quem vos dará aquilo que é vosso? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, que eram amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e riam de Jesus. Então Jesus lhes disse: vós gostais de parecer justo diante dos homens, mas Deus conhece vossos corações. Com efeito, o que é importante para os homens é detestável para Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do evangelho anterior falou sobre a administração dos bens materiais. Mas não existem apenas bens materiais. Há outras riquezas, outros bens, os bens que vêm do espírito, que exigem maior diligência, consistência, lealdade. As riquezas terrenas não são o dom supremo que Deus nos confia. Na verdade, é o dom menor. O maior presente são as realidades futuras, a participação no reino de Deus, a vida eterna. Deus dá bens celestiais futuros apenas àqueles que sabem administrar fielmente os bens terrenos, segundo a vontade do Pai. A infidelidade na administração ou no uso dos bens materiais leva à infidelidade também na administração dos bens do Espírito, os bens da própria salvação. Parece que os ricos egoístas com os seus bens e o seu dinheiro são livres. Na verdade, estão sujeitos a um tirano ganancioso implacável, Manon, que significa aquilo que se possui, dinheiro. A sua condição é a de escravos. Quem cai sob o domínio de Mamon perde a amizade com Deus. A oposição entre Deus e Mamon é irredutível. Deus exige ser amado de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças e de toda a mente. Mas, como ensina a experiência, até Mamon, que é a sede desenfreada de posse, apodera-se completamente do homem e se torna o seu Deus, o seu dono.
As palavras de Jesus nos fazem refletir, suscitam uma sã inquietação interior e nos tiram qualquer possibilidade de aceitar a fátua felicidade da riqueza. No desejo das riquezas reside o perigo de que retirem ao homem a liberdade de seguir a voz de Deus que o chama. Como diz Lucas capítulo 8, as sementes que caíram entre os espinhos são aqueles que, depois de terem escutado, se deixaram dominar pelas preocupações, pelas riquezas, os prazeres da vida e não atingiram a maturidade. O que Jesus ensina nesta passagem do Evangelho encontra eco na primeira carta de Timóteo. Aqueles que querem enriquecer caem em tentação, no engano de muitos desejos insensatos e nocivos, que afogam os homens na ruína e na perdição. É de fato a raiz de todos os males. Tomados por este desejo, alguns se desviaram da fé e trouxeram sobre si muitos tormentos. Ele ordena aos ricos deste mundo que não se orgulhem, que não ponham a esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo nos dá em abundância para que possamos usufruir. Façam o bem, enriqueçam-se com boas obras, estejam prontos a dar e a partilhar, assim reservarão um bom capital para o futuro, para adquirir a verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6. Os fariseus de todos os tempos, apegados ao dinheiro, ouvindo essas coisas, zombam de Jesus. As suas palavras são tolas, loucas, palavras de alguém que está fora do mundo. Jesus responde a este riso zombeteiro de autossuficiência com o seu lamento. Ai de vós que agora rides, porque sereis afligidos e chorareis. Lucas 6. O que importa para os homens e para os fariseus em particular é poder aparecer cada vez mais. Este é o ídolo que ocupa o lugar de Deus, isto é hipocrisia. E parece que a hipocrisia está em proporção direta com a posição de prestígio que se consegue adquirir diante dos homens. Quanto mais elevado um homem se sente, mais acumula bens e mais recorre à mentira. Este é um princípio geral que tem suas louváveis exceções. Em todo o Evangelho não há mais avaliação pessimista em relação às hierarquias religiosas e políticas, em relação ao que é exaltado entre os homens, porque o que é exaltado entre os homens é detestável diante de Deus. Estar em uma posição elevada pode se tornar um ídolo, uma tentativa de se sobrepor ou substituir a Deus. Toda autoexaltação indevida é uma tentativa idólatra de se colocar no lugar de Deus. Orgulho e idolatria são praticamente a mesma coisa. E assim como Deus condena os idólatras, ele rejeita os orgulhosos com a mesma força. São Martinho de Tours. Ele nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas foi inútil. Martinho já tinha sido escolhido por Jesus para tornar-se um homem santo. Foi nessa época que ocorreu o famoso episódio do manto, porque diz a história que diante de um mendigo que passava frio, Martinho se comoveu e repartiu com ele o seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho, no qual Jesus apareceu a ele vestido com o manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar com 22 anos, tornou-se monge discípulo de Santo Hilário, que o ordenou diácono e lhe cedeu um terreno para a construção de um mosteiro, o primeiro edificado na França. Em breve, ele ficou cheio de jovens candidatos à vida monástica. Martinho, de acordo com Santo Hilário, permitia aos seus monges a ordenação sacerdotal, prática desconhecida no monaquismo do Oriente, visitando as pessoas dos meios rurais, chamados de pagos, e
daí o termo pagãos. Martinho e seus monges convertiam inúmeros habitantes e construíam igrejas. No caso de resistências, fundavam um mosteiro, que, pela irradiação da vida cristã, obtinham em tempo as conversões. A irradiação dos mosteiros beneditinos, a partir de São Bento, tinha a mesma característica de estabilizar, pela santidade e exemplo, a conversão de muitas regiões da Europa. Esta obra foi acompanhada de muitos sinais e milagres. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo o aclamou para ser bispo. Martinho aceitou apesar de resistir no início. Visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e continuou o trabalho de conversão dos pagãos, exercendo sempre exemplar caridade. Modelo de mansidão e humildade, os frutos do seu zelo se espalharam por toda a França. Após 25 anos de bispado, morreu no dia 8 de novembro de 397. Sua festa foi colocada no dia 11, o do seu sepultamento, um evento excepcional com a presença de mais de 2.000 monges e enorme multidão em prantos. Martinho despertou para a fé quando ainda menino e depois mesmo soldado da cavalaria dos exércitos romanos, jamais abandonou os ensinamentos de Cristo. A sua vida foi uma verdadeira luta em favor do cristianismo. Existem 4.000 igrejas dedicadas a ele na França, e o seu nome é dado a milhares de localidades, povoados, vilas. Senhor, se o vosso povo precisa de mim, não vou fugir do trabalho. Seja feita a vossa vontade, dizia Martinho, já enfermo, aos 81 anos de idade. Como São Paulo combateu o bom combate da caridade, zelo apostólico, humildade, os termos comuns para a vida e oração de qualquer católico, cada qual no seu campo particular. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Martinho de Tours, animado de ardente caridade e da fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos de sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom sábado para você e até amanhã, se Deus quiser.